Olá! Hoje nós vamos falar sobre amostras nos procedimentos licitatórios. Eu vou trazer para você 10 informações sobre a aplicabilidade das amostras nos procedimentos licitatórios e peço então para que você siga até o final desse vídeo e nos acompanhe para que você possa ter todas essas informações, possa trabalhar com todas essas informações. Vamos começar pelo fundamento legal da amostra, né, na legislação de licitações. Bom, o primeiro ponto que nós temos que falar é que não há uma previsão expressa na lei de licitações, na lei geral de licitações, sobre a amostra. Na verdade, o que nós vamos ter é uma construção jurisprudencial com base lá no artigo 43 da lei de licitações. Acompanhe comigo na tela o que diz o inciso 4º e o parágrafo 3º do artigo 43. A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos. Inciso 4º. Verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do edital e, conforme o caso, com os preços correntes no mercado ou fixados por órgão oficial competente, ou ainda com os constantes do sistema de registro de preços, os quais deverão ser devidamente registrados na ata de julgamento, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis. Parágrafo 3º. É facultada à comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência, destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta. Então, o que nós temos hoje em dia, e em decorrência de uma longa jurisprudência já pacificada, é que, por conta do dever de verificar a compatibilidade, a adequação da proposta comercial, né, bem como em decorrência de um dever do pregoeiro, da comissão de licitação, de realizar as diligências para esclarecer dúvidas, é possível então a administração solicitar a apresentação de amostra. Só que a jurisprudência, para não deixar esta solicitação de amostra de forma vaga, de forma muito abrangente, a critério do órgão licitante, trouxe aí uma determinada série de jurisprudências e decisões que foram evoluindo ao longo do tempo e que hoje então são objeto da nossa aula. Vamos falar, o segundo ponto então, dos requisitos que autorizam a exigência de amostra pelo órgão licitante. O primeiro requisito é, obviamente, a previsão da exigência de amostra no edital. Os licitantes não podem ser pegos de surpresa após a fase competitiva, após o encerramento do procedimento licitatório, serem pegos de surpresa para que apresentem uma amostra. Até porque a elaboração da amostra, a confecção da amostra, ela pode demandar determinado custo para o licitante. Então, praxe já na jurisprudência definir que, para exigir amostra, deve existir antes disso uma previsão no edital de licitação. O segundo requisito é que a amostra seja necessária. Como assim, professor? Vou dar um exemplo. Imaginem só que eu peço como fornecimento a entrega, a venda, o fornecimento de cartuchos de impressora originais da marca tal. Ricardo, eu posso exigir marca? Pode. Você vai encontrar lá no nosso site, no descritivo desse vídeo tem o nosso site, você vai encontrar no nosso site alguns artigos explicando quando você pode exigir marca, não é sempre, é a exceção, mas em alguns casos você pode exigir marca. Vamos ponderar que estamos falando de um equipamento em garantia, e para a validade da garantia é então necessário se exigir o insumo original com a marca do equipamento. E assim eu faço no meu edital. Né? Será que nesse edital de fornecimento de cartucho original da marca X eu preciso pedir amostra? O que a jurisprudência tem entendido é que nesse caso específico a amostra não é necessária e ela chega a ser até mesmo restritiva. Por quê? Porque todo cartucho original da marca X tem uma padronização de fábrica e, portanto, não fugirá à regra o lote que será entregue ao órgão licitante. Ponderando essa situação e essa premissa, é óbvio então que eu não preciso conhecer a amostra. A necessidade da amostra, né, e aí a gente entra no conceito do porquê exigir a amostra, a necessidade da amostra só ocorrerá quando eu precisar verificar se o produto que vai me ser entregue de fato atende a uma exigência da administração, satisfaz as exigências
definidas no edital. Um exemplo, eu quero lá achocolatado em pó. Eu vou pedir a amostra para verificar os componentes daquele produto e verificar se eventualmente aquele achocolatado em pó ele se adequa às exigências nutricionais previstas no meu edital. Existem vários tipos de achocolatado em pó no mercado, uns muito bons, outros muito ruins. Então eu preciso saber qual você vai me entregar. E é importante a gente já de cara esclarecer que ao entregar uma determinada amostra, você se vincula àquela marca ofertada ou a marcas similares e superiores. Então você fica ali, você estabelece um padrão, não é, de qualidade. Então, requisito, ter previsão no edital, não é, e ser efetivamente necessário. Muito bem, e aí vamos para o terceiro ponto, que é o momento de exigência da amostra. De quem eu peço a amostra? Eu posso pedir a amostra de todos os licitantes? Eu posso pedir a amostra como condição de participação previamente à licitação? O que a jurisprudência vai nos mostrar é de que não. Eu só posso exigir a amostra do vencedor do procedimento licitatório. Acompanhe comigo na tela. É lícita a exigência de apresentação de amostras apenas na fase de classificação das propostas e somente do licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar. Volta comigo. Então olha só, jurisprudência aí dos nossos tribunais de contas diz o seguinte: eu só posso pedir do licitante vencedor. Eu vou ter o licitante vencedor lá no meu pregão quando eu acabo a fase lá de negociação. Eu vou ter o meu vencedor na minha concorrência, tomada de preço de convite, quando eu encerro a fase de análise e classificação das propostas comerciais. Então, eu já passei pelo empate ficto, eu já passei pela preferência local, eu já passei por uma negociação. Então, todas essas subetapas da fase comercial, da fase competitiva, já foram realizadas. Há quem diga mais que no pregão, eu só vou ser declarado vencedor após a habilitação. E aí então eu poderia pedir a amostra somente nesse momento. O que é importante aqui definir é o seguinte: primeiro, eu só peço do vencedor, e segundo, eu peço antes da fase recursal. Isso é muito importante. Por quê? Porque a recusa da amostra gera em favor do licitante o direito recursal, o direito de se opor. Então, o momento de exigir é somente do vencedor e após a fase competitiva. Vamos para a quarta característica: o procedimento para exigir a amostra. Bom, eu não posso simplesmente pedir a entrega da amostra e vamos imaginar, é alimento, e eu vou então comer esse alimento e vou dizer, olha, me atende, eu gostei, não gostei, Vou usar a roupa e vou dizer, olha, ficou bom, não ficou bom, eu recuso, eu aceito. Não gostei dessa cor, prefiro aquela outra cor. Essas regras, essas decisões, elas são subjetivas e, portanto, não podem estar presentes no meu procedimento de análise da amostra. Quando nós falamos em procedimento de análise de amostra, precisamos definir alguns parâmetros no edital. A primeira situação é previsão no edital, já falávamos. A segunda situação, a segunda exigência é definir no edital o que será analisado na amostra. O que é importante que a administração avalie naquela amostra? É a resistência a peso da cadeira? É o caráter antibactericida? É o anti-chamas? É o valor nutricional? Então eu preciso definir quais são os pontos que eu vou analisar da minha amostra. Terceiro, definir quem vai avaliar. E este é um ponto em que a maioria dos órgãos públicos peca. Por quê? Porque tem-se o costume de fazer uma análise interna dentro do órgão da administração, quando a orientação jurisprudencial é clara em dizer que a avaliação tem que ser técnica. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o avaliador tem que ter uma competência técnica, tem que ter uma formação acadêmica capaz de analisar aquele produto, e definir, apontar se ele atende ou não às exigências do edital. Pensando nisso, o que a jurisprudência diz é que somente poderá ser feito internamente da administração, internamente na administração, quando existir um profissional, um funcionário, no órgão público que tenha aquela formação e que possa então emitir um laudo
técnico sobre aquele produto. Caso não exista, se faz necessário buscar uma análise formal. E essa análise formal, a jurisprudência tem dito que deve ser realizada por um laboratório acreditado pelo Inmetro. Então eu não posso simplesmente juntar um laudo de qualquer laboratório. Ele tem que ter uma acreditação, ele tem que ter uma vinculação com o Inmetro, o que lhe dará legitimidade, o que lhe dará garantia do laudo, garantia da veracidade do objeto constante do laudo, das informações constantes do laudo. Então, eu vou definir que vai exigir amostra, eu vou definir o que vai ser exigido no edital, eu vou definir quem vai analisar, e aí eu tenho que prever no meu edital a possibilidade dos demais licitantes que não venceram, não só acompanhar a análise da amostra, então lá no laboratório, ou se for interno no órgão público, no dia e na hora determinada, informada pela administração, mas também acompanhar a entrega do produto, para o órgão público. O licitante concorrente, ele tem a possibilidade, que perdeu, ele tem a possibilidade de acompanhar a entrega, ele tem o direito de acompanhar a entrega da amostra e a análise da amostra. E aí nós vamos falar uma próxima já característica, esse acompanhamento. Como é que se vai dar esse acompanhamento? Bom, a administração deve prever no edital que é direito do licitante concorrente acompanhar a entrega e a análise da amostra, mas também deve conter lá no edital, deve incluir no seu edital, que a administração informará os licitantes participantes da sessão de licitação ou das sessões de licitação, dia e hora em que os licitantes concorrentes poderão acompanhar a entrega e avaliação da amostra. Caberá aos demais licitantes decidirem se querem acompanhar ou não. A análise da amostra não vai depender da presença desses demais licitantes, mas deve existir aí a previsão no edital e o regramento ele deve ser cumprido, e então deve a administração efetivamente convocá-los, dizendo: senhores licitantes, a entrega da amostra se dará no dia tal, tal hora, pelo licitante vencedor. Senhores licitantes, a análise da amostra se dará em tal local, às tantas horas, pelo laboratório X ou internamente pela administração. Então é importante que isso se faça, pode ser feito por e-mail, desde que você junte no seu processo licitatório esses e-mails para comprovar eventual questionamento, e pode o licitante que não foi convocado para a análise da amostra, não foi convocado para a entrega da amostra, questionar a amostra, se opor à avaliação da amostra. Ok? Falando em análise, nós vamos falar de teste de palatabilidade. Acompanhe na tela o que diz a jurisprudência. Por todo exposto, considero procedente o fato denunciado, tendo em vista o teste de palatabilidade dos gêneros alimentícios estabelecido no edital relativo ao pregão presencial 010/2016, realizado pela administração, afrontar o julgamento objetivo do certame previsto no caput do artigo 3º da Lei de Licitações. Volta aqui comigo. Por que o teste de palatabilidade ele foi recusado, ele foi considerado ilegal? Porque depende da subjetividade da pessoa que está consumindo aquele alimento. Nós sabemos que pessoas idosas têm um paladar diferente de pessoas jovens, fumantes têm um paladar diferente do paladar de pessoas não fumantes, pessoas que consomem bebida alcoólica da mesma forma. Então estas variações de cotidiano da vida das pessoas pode acabar influenciando na avaliação. Isso sem contar no gosto pessoal de cada um. Tem gente que gosta de brócolis, tem gente que não gosta de brócolis, Então não será possível definir objetivamente se aquele produto está adequado ou não, ao consumo, ao edital, às exigências do edital, com base simplesmente no teste de palatabilidade. Fica aí a dica para que vocês não tenham as suas avaliações julgadas irregulares. Vamos para frente. Poderiam me perguntar: Ricardo, e um contralaudo ou uma contramostra, eu poderia propor uma nova avaliação? Eu apresentei a minha amostra foi recusada, eu quero uma segunda análise de uma outra autoridade. Ou o licitante vencedor apresentou a amostra, ela foi aprovada, eu sou concorrente, mas eu acho que aquela amostra não atende o edital e eu quero produzir uma contra-análise, uma contra-amostra. É possível? Vejam, há jurisprudência no sentido de que sim, é possível, desde que exista previsão no edital.
O que a jurisprudência tem construído a respeito da contra-análise, né, é a possibilidade do licitante que se sentiu prejudicado, seja ele o vencedor que teve a sua amostra recusada, seja ele o concorrente que viu a aprovação da amostra do vencedor e quer se opor, né, é a possibilidade de, na fase recursal, e aí, portanto, voltamos a falar que a amostra tem que acontecer, tem que ocorrer, a análise da amostra tem que ocorrer antes, né, da fase recursal. Na fase recursal, é o licitante, então, resignado, se opor à análise e apresentar a contraprova. É importante pensar que a contraprova já terá que estar pronta, ou seja, no meu recurso eu não vou pedir uma nova análise. No meu recurso eu vou dizer, olha, está aqui um outro laudo do mesmo tipo de produto, do mesmo modelo, da mesma marca, dizendo que ele não atende a norma BNT número tal, dizendo que ele não atende o edital número tal. Aí você vai me dizer, poxa, Ricardo, mas isso implica em eu ter que custear um laudo. Sim, né? Faz parte do risco do negócio, faz parte ali do custo de você ser combativo nessa fase recursal. Mas você pode se opor ao laudo, você pode questionar o laudo, ao laudo da amostra, se você tiver um contralaudo, se você tiver uma outra análise que dê resultado divergente. Nesse caso, obrigatoriamente a administração deverá fazer uma terceira análise num terceiro laboratório para que tenha então a decisão final em âmbito administrativo. Vale lembrar que essas discussões em âmbito administrativo não impedem a discussão imediata no âmbito judicial. E aí vamos para mais um ponto, a questão da unidade, né, que foi destinada para a amostra, né? Então eu encaminhei lá um produto como amostra e ela foi analisada, ela conta como quantitativo de entrega ou não conta? Né? Vamos imaginar, eu entreguei um cartucho de impressora para a amostra e eu tenho que entregar 100 cartuchos, o contrato é para 100 cartuchos. Bom, já que eu entreguei um de amostra, eu entrego só 99 ou entrego 100 e na verdade então eu despendi 101? Depende da reutilização, da possibilidade de nova utilização da amostra. Se a amostra eventualmente, para ser analisada, ela tem que ser consumida, né? Então nesse caso você terá que despender aí 101 unidades, porque você entregou uma a título de amostra e mais 100 a título de fornecimento. Agora, se a amostra for, por exemplo, uma cadeira em que eu vou verificar lá, vou fazer análises e ela não vai se depreciar, não vai estragar, eu posso considerá-la como parte do fornecimento, ela já fica para a administração. Tudo vai depender então do aproveitamento possível, né, dessa amostra no futuro. Ok? Vamos para o próximo item. Quanto tempo eu devo guardar a amostra? Né? Então eu fiz a análise da amostra, né? Cheguei no laudo, publiquei o laudo, homologuei a licitação, contratei e executei o objeto. Né? Eu devo continuar guardando esta amostra? Eu posso descartar esta amostra? Como é que funciona isso legalmente? Bom, na medida em que você fez a análise da amostra, divulgou a amostra, o resultado da amostra, homologou o certame, contratou, né, e não teve nenhum questionamento, né, aí no prazo de 120 dias, que seria o prazo do mandato de segurança, né, é possível se descartar ali a amostra ou devolver a amostra para o licitante que a ofertou. Você não tem que guardar a amostra eternamente no processo licitatório. Recomendo a você que bata fotos, que faça uma gravação eventualmente do objeto, das condições em que ele está sendo devolvido para o licitante, né? E arquive aí sim este conjunto probatório de fotos, arquive isso no processo licitatório. Mas você não vai precisar guardar aquele cartucho lá por 5, por 10, por 15 anos. Basta você ter homologado o procedimento licitatório, né? Ter assinado o contrato, a ata de registro de preços, ter passado aí o prazo da principal ação judicial, né? Que é a do mandado de segurança, 120 dias, e aí então você estaria liberado aí para apresentar, para descartar essa amostra ou para devolver para o licitante. Vejam, são orientações do professor Ricardo Ribas. Não há na legislação uma necessidade de se aguardar os 120 dias. Não há uma necessidade de se homologar o procedimento. É que a experiência do professor mostra que neste período é que vão acontecer os desgastes, vão acontecer as discussões, vão acontecer as demandas judiciais. Passado esse período, então, você pode descartar aí a sua amostra, pode devolver para o licitante se quiser. E por fim,
A última questão é, eu posso exigir amostra de pregão, no pregão, seja presencial ou eletrônico, ou no registro de preços, né? Ou eu só posso exigir amostra nas modalidades da lei de licitações, concorrência, tomada de preços e convite? O que a jurisprudência nos traz é que é plenamente possível pedir as amostras, tanto nos pregões, seja presencial ou eletrônico, quanto no registro de preço. E a regra é a mesma. Eu faço todo o procedimento, chego no vencedor dos itens da licitação, né? E aí antes de realizar a fase recursal, eu solicito a entrega das amostras pelos vencedores, tanto do pregão presencial e eletrônico, quanto do registro de preços. Vou fazer a análise da amostra, vou divulgar a análise da amostra. Nota importante, vou dar o prazo recursal, aí sim, né, coletivo, e aí poderia vir uma pergunta, professor, eu faço 2 recursos separados, né? Um recurso da amostra e outro recurso da licitação? Não, você divulga o resultado da análise da amostra, né? E por ser o último ato antes da fase recursal, você já junta tudo e faz a fase recursal, né? Instaura a fase recursal, abrindo a possibilidade da interposição do recurso. Ok? Muito bem. Para contornar, e aí só uma dica prática, né? Vejam que para pedir amostra eu tenho que definir no edital, eu tenho que definir o que eu quero analisar, eu tenho que definir quem vai analisar, eu tenho que definir quem vai pagar, eu tenho que definir prazos de recurso, né? Eventualmente, é possível você substituir a amostra pela apresentação de laudo. Então o licitante vencedor já traz o laudo, logicamente, de um laboratório acreditado pelo Inmetro, né, para comprovar a adequação daquele produto às exigências legais, às exigências normativas, às exigências do edital. Então é possível substituir a amostra pelo laudo, né? Eu particularmente gosto muito mais desta possibilidade. Ao invés de receber a amostra e tramitar todo o procedimento de análise de amostra, o professor Ricardo prefere pedir o laudo laboratorial daquele produto, daquele modelo, comprovando então que aquele determinado produto satisfaz as exigências do edital. Eu sou o professor Ricardo Ribas e hoje falamos sobre amostra no procedimento licitatório, né? Esta mini aula foi decorrente de uma consulta que fizemos lá aqui no nosso Instagram. Se você não nos segue no Instagram, está perdendo a possibilidade de opinar aí sobre os temas das nossas aulas. Eu sempre questiono qual tema você quer para o próximo vídeo. E aí já fica a dica. Escreva aqui nos comentários deste vídeo, né, ou lá no nosso canal do Instagram, qual vídeo, qual tema você quer para a próxima semana. O professor vai gravar um vídeo neste mesmo formato e vai encaminhar a todos os seus colegas e a você. Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal, dar o seu joinha, ativar o sininho, porque isso é importante para o professor saber que está agradando, para saber que você está estudando e para o YouTube entender que esse vídeo ele tem relevância e divulgar para cada vez mais pessoas. Isso vai me ajudar muito e vai contribuir com os estudos dos teus colegas. Foi um prazer tê-lo aqui comigo. Nos encontramos no próximo vídeo. Um abraço, até mais, tchau!